Queria dizer só uma coisa. O quê? Boa noite. Boa noite. A Segunda Guerra Mundial terminou. A boa notícia, o nazismo foi derrotado. A má notícia, que a Europa está em ruínas. Cidades destruídas, milhões de pessoas mortas e economias quebradas. Agora, o desafio é reorganizar o mundo e evitar que outra guerra como essa aconteça. Essa discussão se iniciou antes mesmo do fim do conflito. Em 1943, na Conferência de Teherã, os líderes dos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética se reuniram para planejar o fim da Alemanha nazista e iniciar uma nova linha de combate na Europa. O foco ainda era vencer a guerra, mas mesmo sendo uma reunião militar, Teherã marcou o início das decisões que começariam após o fim da guerra. É justamente sobre essas decisões que mudariam o futuro do planeta que a gente fala agora. É com você, Anthony. Enquanto os soldados retornam para suas casas, o destino do mundo está sendo selado sob o sol da Crimeia. Em Alta, o ar é de festividade e de vitória, mas as canetas dos grandes líderes mundiais riscam um mapa com precisão inigualável, tal qual mudará o destino da humanidade. Não haverá sequer uma única parte da Alemanha para se reerguer como ameaça. O plano é simples e direto. O território do Reich será retalhado em 4 zonas de ocupações. Os americanos, britânicos e soviéticos já escolheram seus pedaços. E, em gesto de diplomacia, Churchill garantiu um pedaço do mapa para a França, visando equilibrar o peso do Exército Vermelho no coração da Europa. Berlim, embora com profunda em solo soviético, também será dividida, uma ilha de influência ocidental em um mar de controle oriental. Mas todos sabem que não é simplesmente ocupar as cidades, é preciso ocupar as mentes dos cidadãos. Em Yalta já se estabeleceu um compromisso solene da desnazificação. Cada símbolo da suástica e monumento nazista deve ser erradicado. Os tribunais já estão sendo preparados para julgar aqueles que orquestraram o horror, garantindo que o militarismo alemão seja enterrado em uma cova sem marcação. Para evitar os erros da antiga Liga das Nações, Roosevelt insistiu na criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em uma conferência de São Francisco, que já está sendo agendada. É a última tentativa da diplomacia de substituir o som de tiros pelos das vozes em uma assembleia. Mas não se enganem pela fumaça dos charutos e os brindes de vodka. Por trás da cortesia, as tensões políticas ardem. Stalin exige uma esfera de influência no leste europeu para proteger as fronteiras soviéticas, enquanto o Ocidente clama por eleições livres. O que vemos em Alta é o nascimento de 2 mundos. Embora tenham vencido um inimigo em comum, agora começam a olhar um para o outro com desconfiança. É com você, Catarina. Agora seguimos para a Conferência de Potsdam, realizada em 1945, na Alemanha, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Diferente dos encontros anteriores, o clima aqui já era de desconfiança entre as potências vencedoras. Nessa conferência, liderada por Harry Truman, Joseph Stalin e Winston Churchill, depois substituído por Clement Attlee, foi confirmada a divisão da Alemanha em zonas de ocupação controladas pelos países vencedores. Também ficaram definidos os pagamentos de reparação para a União Soviética e reforçadas medidas como desmilitarização e a punição dos líderes nazistas. No entanto, as diferenças entre o capitalismo e o socialismo ficaram ainda mais evidentes. Assim, a Conferência de Potsdam mostrou que, mesmo aliados durante a guerra, os países começavam a se afastar politicamente, preparando o cenário para um novo conflito. E agora, para explicar as consequências desse cenário no início da Guerra Fria, passo a palavra para a repórter Maria Clara. Após a Segunda Guerra, o mundo não encontrou uma paz imediata. As consequências foram deveras e devastadoras. Milhões de mortos, cidades dizimadas e destruídas, e uma nova ordem mundial surgindo. O planeta ficou dividido em 2 grandes blocos ideológicos. De um lado nós tínhamos os Estados Unidos, representando o capitalismo, e do outro a União Soviética, defendendo o socialismo. Essa rivalidade marcou o início da famosa Guerra Fria. Um conflito sem confronto direto, mas foi marcado por várias tensões políticas, ameaças nucleares e disputas por poder.
A divisão ficou ainda mais simbólica com a separação da Alemanha em duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, representando lados opostos dessa disputa. Mas mesmo sem bombas sendo lançadas entre as superpotências, o medo era constante. A Guerra Fria nos mostra que nem todo conflito é travado com armas, alguns são disputados com ideologias, influências, até mesmo poder. Grande parte é por poder, e suas consequências moldam o mundo até hoje. Eu queria dizer só uma coisa. O que é? Boa noite. Boa noite. A Segunda Guerra Mundial terminou. A boa notícia, o nazismo foi derrotado. A má notícia, que a Europa está em ruínas. Cidades destruídas, milhões de pessoas mortas e economias quebradas. Agora, o desafio é reorganizar o mundo e evitar que outra guerra como essa aconteça. Essa discussão se iniciou antes mesmo do fim do conflito. Em 1943, na Conferência de Teherã, os líderes dos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética se reuniram para planejar o fim da Alemanha nazista e iniciar uma nova linha de combate na Europa. O foco ainda era vencer a guerra, mas mesmo sendo uma reunião militar, Teherã marcou o início das decisões que começariam após o fim da guerra. É justamente sobre essas decisões que mudariam o futuro do planeta que a gente fala agora. É com você, Anthony. Enquanto os soldados retornam para suas casas, o destino do mundo está sendo selado sobre o sol da Crimeia. Em Alta, o ar é de festividade e de vitória, mas as canetas dos grandes líderes mundiais riscam o mapa com precisão inigualável, tal qual mudará o destino da humanidade. Não haverá sequer uma única parte da Alemanha para se reerguer como ameaça. O plano é simples e direto. O território do Reich será retalhado em 4 zonas de ocupações. Os americanos, britânicos e soviéticos já escolheram seus pedaços. E, em gesto de diplomacia, Churchill garantiu um pedaço do mapa para a França, visando equilibrar o peso do Exército Vermelho no coração da Europa. Berlim, embora com profundo ensolo soviético, também será dividida, uma ilha de influência ocidental em um mar de controle oriental. Mas todos sabem que não é simplesmente ocupar as cidades, é preciso ocupar as mentes dos cidadãos. Em Yalta já se estabeleceu um compromisso solene da desnazificação. Cada símbolo da suástica e monumento nazista deve ser erradicado. Os tribunais já estão sendo preparados para julgar aqueles que orquestraram o horror, garantindo que o militarismo alemão seja enterrado em uma cova sem marcação. Para evitar os erros da antiga Liga das Nações, Roosevelt insistiu na criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em uma conferência de São Francisco, que já está sendo agendada. É a última tentativa da diplomacia de substituir o som de tiros pelos das vozes em uma assembleia. Mas não se enganem pela fumaça dos charutos e os brindes de vodka. Por trás da cortesia, as tensões políticas ardem. Stalin exige uma esfera de influência no leste europeu para proteger as fronteiras soviéticas, enquanto o Ocidente clama por eleições livres. O que vemos em Alta é o nascimento de dois mundos. Embora tenham vencido um inimigo em comum, agora começam a olhar um para o outro com desconfiança. É com você, Catarina. Agora seguimos para a Conferência de Potsdam, realizada em 1945, na Alemanha, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Diferente dos encontros anteriores, o clima aqui já era de desconfiança entre as potências vencedoras. Nessa conferência, liderada por Harry Truman, Joseph Stalin e Winston Churchill, depois substituído por Clement Attlee, foi confirmada a divisão da Alemanha em zonas de ocupação controladas pelos países vencedores. Também ficaram definidos os pagamentos de reparação para a União Soviética e reforçadas medidas como desmilitarização e a punição dos líderes nazistas. No entanto,
As diferenças entre o capitalismo e o socialismo ficaram ainda mais evidentes. Assim, a Conferência de Potsdam mostrou que, mesmo aliados durante a guerra, os países começavam a se afastar politicamente, preparando o cenário para um novo conflito. E agora, para explicar as consequências desse cenário no início da Guerra Fria, passo a palavra para a repórter Maria Clara. Após a Segunda Guerra, o mundo não encontrou uma paz imediata. As consequências foram deveras e devastadoras. Milhões de mortos, cidades dizimadas e destruídas, e uma nova ordem mundial surgindo. O planeta ficou dividido em dois grandes blocos ideológicos. De um lado nós tínhamos os Estados Unidos, representando o capitalismo, e do outro a União Soviética, defendendo o socialismo. Essa rivalidade marcou o início da famosa Guerra Fria. Um conflito sem confronto direto, mas foi marcado por várias tensões políticas, ameaças nucleares e disputas por poder. A divisão ficou ainda mais simbólica com a separação da Alemanha em duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, representando lados opostos dessa disputa. Mas mesmo sem bombas sendo lançadas entre as superpotências, o medo era constante. A Guerra Fria nos mostra que nem todo conflito é travado com armas, alguns são disputados com ideologias, influências, até mesmo poder. Grande parte é por poder, e suas consequências moldam o mundo até hoje.